Provavelmente, vocês não se lembram de tudo o que temos estudado na Bíblia juntos, mas provavelmente alguns de vocês chegaram à conclusão de que existe algo chamado salvação. Se a questão da salvação for excluída da vida de um indivíduo, ele ou ela ficará para trás no que diz respeito à qualificação como um ser humano. Digo isso porque as palavras mais importantes da Bíblia, ou seja, a coisa mais importante que Deus pede ao homem em sua palavra, é que a pessoa seja salva. O termo salvação é bastante comum e frequentemente usado, mas muitas vezes pode ser mal utilizado. O termo salvação é usado para expressar o resgate quando uma pessoa se depara com alguma situação difícil, é abandonada ou enfrenta a morte. Mas quando a Bíblia fala sobre a salvação, não se trata simplesmente de uma pessoa ser resgatada de certa dificuldade, ou uma nova chance de vida para alguém que está morrendo, ou de uma pessoa se recuperar de uma doença incurável, ou de ser resgatada de uma dificuldade aparentemente inevitável. Esse tipo de salvação sempre pode ser encontrado na sociedade humana. Mas qual é a salvação de que a Bíblia fala? As pessoas vivenciam a salvação de diferentes situações com as que acabei de mencionar ao longo de suas vidas. Desde o dia de seu nascimento até o dia de sua morte. Também tem várias pessoas que morrem um pouco depois de terem nascido, e ainda várias outras que vivem por um tempo, mas depois acabam no hospital. Assim é o mundo, de forma que não é fácil para uma pessoa ser bem criada, crescer e viver uma longa vida. A salvação de que a Bíblia fala está num nível mais elevado do que isso. Não é apenas em um nível elevado, é eterno. Não seria exagero dizer que o propósito de uma pessoa que nasce neste mundo vive uma vida breve na carne e depois parte é receber a salvação. Em outras palavras, a Bíblia também expressa isso como uma pessoa que estava destinada ao castigo eterno no final de sua curta vida neste mundo, sendo transformada para se tornar uma pessoa que está caminhando para a alegria eterna. A Bíblia expressa isso com as palavras: mas já passou da morte para a vida. Por exemplo, a Bíblia explica que existe uma certa posição em que uma pessoa passa da maldição para a bênção, da infelicidade para a felicidade, da inquietação para a paz e é libertada da condenação eterna. No entanto, a Bíblia adverte que entre várias pessoas religiosas neste mundo, e não estou falando dos membros de outras religiões, estou falando de pessoas religiosas que ouvem as palavras da Bíblia, buscam a Deus Pai e dizem crer em Jesus Cristo. Mesmo entre essas pessoas pode haver algumas que são deixadas para trás. Ou seja, deixados para trás em relação à salvação eterna.
Em vários lugares da Bíblia, em vários versículos, encontramos referência à salvação. Para lhes dar um exemplo, a Bíblia diz: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando predisse a vocês o sofrimento de Cristo e as glórias que se seguiriam a aqueles sofrimentos. Há também um versículo que diz: é preciso que prestemos maior atenção para que jamais nos desviemos. Lembro da minha vida no passado. Nasci em uma família cristã. Posso me orgulhar de ter uma família devota, uma família cristã. Meu pai era um membro dedicado da igreja e minha mãe se formou na faculdade de teologia. E desde a infância recebi uma educação cristã. No entanto, esta educação cristã não me trouxe segurança no coração, do que diz respeito à fé em Deus. Frequentei a escola dominical desde pequeno, mas me sentia desconfortável quando se tratava de fé em Deus e de uma vida de fé em Deus. Outros me elogiavam por minha diligência em minha vida como frequentador de igreja. Mas havia vários assuntos sobre os quais eu não tinha certeza. Eu me perguntava: realmente existe o reino no céu? Existe o reino de Deus? Deus realmente existe? E Jesus? Para mim, Jesus me parecia que existe, já que havia aprendido sobre ele na Bíblia. Então, eu não tinha tantas dúvidas sobre Jesus. Quando se tratava de uma pessoa chamada Jesus havia existido ou não, parecia-me que sim. Achei que, por ser uma figura histórica, muita gente acreditaria nele, e eu tinha uma vaga ideia de que, quando minha vida de crença em Jesus chegasse ao fim, talvez Deus tivesse misericórdia de mim. Mas, no fundo do meu coração, eu acreditava em Jesus e conhecia o caminho da cruz, que Jesus havia sido crucificado pelos nossos pecados, os pecados de toda a humanidade, e sempre celebrava a Páscoa e por isso conhecia a doutrina que ensina que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Não frequentava tanto a igreja porque acreditava, mas assistia à igreja para acreditar. Na época do Natal, me esforcei muito para celebrar o nascimento de Jesus. Fiz tanto esforço que houve até uma ocasião em que enchi toda a igreja com desenhos que havia pintado do processo do nascimento de Jesus neste mundo. Então, um dos anciãos apareceu e disse: Sr. Yu. Ele se dirigiu a mim como professor, porque eu ensinava na escola dominical. Sr. Yu, você receberá uma grande recompensa quando chegar no céu. Você fez um ótimo trabalho aqui. Mas em meu coração, pensava que se realmente existisse um céu, não me importaria com recompensa. Eu ficaria satisfeito se me dessem apenas um lugar bem pequeno, num cantinho. Isso é o que eu esperava. Achava que se existisse, bastaria eu simplesmente me qualificar para ir para lá. Mas como eu não sabia se existia ou não, em vez de me esforçar para ir até lá, simplesmente fazia esse tipo de trabalho para ser elogiado. Em algumas ocasiões, eu ainda desenhava e pintava na igreja até o último minuto da véspera de Natal. Sempre fazia muito frio e uma vez quase morri congelado. Coloquei um banco comprido ao lado de um aquecedor da igreja, dormi lá e só acordei de madrugada. Acordei porque estava congelando e percebi que o aquecedor havia desligado.
Eu também passei por esse tipo de dificuldade. Não fiz isso por vontade de ir para o céu, foi apenas um esforço meu para dar o melhor de mim enquanto frequentava a igreja neste mundo. O mesmo acontecia quando se tratava das orações matinais. Mas eu não tinha no coração o tipo de fé de acreditar em Jesus sem dúvidas e livre de ansiedade. O problema era que eu não conseguia acreditar no nascimento de Jesus através de uma virgem. E se alguém me perguntasse sobre a ressurreição de Jesus, eu não saberia responder com confiança que acreditava nela, apesar de ter celebrado todas as Páscoas por vários anos. Não fui capaz de reconhecer que Jesus havia ressuscitado dos mortos, porque o bom senso me dizia que quando uma pessoa morria era o fim. Como o céu e o inferno fazem parte de um mundo desconhecido, eu também não sabia dizer se eles existiam. Mas eu estava preocupado com o que faria se eles realmente existissem. Não conseguia dizer com confiança que iria para o céu. Esta foi a minha vida de fé. Quando se tratava da imagem que eu tinha de Jesus e de seu caráter, havia ações dele que pareciam mágicas. A imagem de Jesus agarrando Pedro quando Pedro estava afundando na água. Já havia feito uma pintura disso. Jesus andando sobre as águas. Essas imagens que sempre aparecem nos filmes. Jesus curando os enfermos. Mas sabia que Jesus havia dito: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E em meu coração eu não acreditava ter feito o máximo para guardar esse primeiro e maior mandamento. A Bíblia nos diz para pensarmos profundamente sobre Jesus, mas deixe-me mostrar a imagem que dava voltas e mais voltas na minha cabeça enquanto eu tentava pensar profundamente sobre Jesus, com base no conhecimento comum que adquiri da Bíblia. Imaginei um Jesus peludo assim. Quando pensava profundamente sobre Jesus, esta era a imagem que vinha na minha cabeça, uma vez que eu tinha visto uma imagem parecida com esta na Bíblia quando eu era criança. Fiz um desenho de Jesus e pintei, e alguém disse que se parecia com ele. Depois de ter feito esse desenho, um estrangeiro veio nos visitar. Quando ele viu meu desenho, perguntou: "Você conhece aquele homem?" E então ele perguntou quem havia desenhado a imagem. Quando eu disse que fui eu, ele disse que o homem da foto se parecia com um dos seus vizinhos. Ao ouvir que existia alguém com essa aparência, perguntei o que o homem fazia para viver. E nosso visitante disse algo em coreano, mas sua pronúncia não era tão boa e demorei um pouco para perceber que ele estava dizendo gangster. O homem era um gangster. Já devem imaginar que fiquei muito decepcionado. Certa vez, li sobre um certo artista que pintou um quadro de Jesus em sua infância. Mais tarde, o artista foi contratado para pintar outro quadro. Desta vez, seria uma imagem de Judas Iscariotes que havia traído Jesus. Para poder retratar o abominável Judas, ele foi até uma prisão em busca de um modelo entre os presos. O modelo que encontrou era um ladrão e assassino. Mas quando o artista começou a trabalhar em sua pintura, o modelo disse: "Quando eu era jovem, certa vez fui usado como modelo para uma boa pintura." O artista perguntou de quem era a imagem que ele havia modelado e o prisioneiro disse: "Quando eu era jovem, fui modelo para uma pintura de Jesus. Jesus quando era menino."
Certa vez li essa história em algum lugar. Portanto, podemos desenhar uma imagem de Jesus, a imagem de um homem. Mas o ponto importante é o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus. O mais importante para mim naquela época era o relacionamento entre o meu espírito e o Espírito de Deus, mas não pensava nessas questões espirituais. Eles nem passaram pela minha cabeça. Eu não conseguia ver nada além do que sabia sobre Jesus, com base no conhecimento que havia aprendido na escola. Eu tinha ouvido algumas coisas da Bíblia, mas simplesmente pensava nessas coisas no sentido de padrões morais. Porém, mais tarde, comecei a pensar em Jesus, mas o estranho é que não perdi completamente o meu tempo. Claro, posso ter perdido tempo com pensamentos inúteis. Estava em uma idade em que a pessoa tem mais sonhos e ambições. Mas foi uma época em que me senti muito vazio. Quando um jovem atinge a idade de cerca de 21 anos, ele chega num nível que é capaz de encarar o mundo com coragem. Quando completei mais ou menos 21 anos, estava confiante ao olhar para a vida que estava diante de mim, porque achava que eu tinha pensamentos que não passavam pela cabeça de outras pessoas. Eu estava confiante de que poderia fazer algo na minha vida se seguisse o caminho que havia decidido para mim ao longo de minha vida. Mas o estranho é que foi nessa altura da minha vida que descobri quão precária era a minha confiança. Até aquele momento, eu não tinha percebido isso, pois estava apenas vivendo a minha vida. Estava confiante em relação aos dias da minha juventude que estavam diante de mim, mas havia um problema. Era a minha própria confiança, minha própria coragem. E era óbvio para mim que as coisas iriam sair como planejei, mas o problema era o que eu faria então. O que aconteceria se eu conseguisse? Parecia que isso não me satisfaria. Tinha um sonho que ninguém imaginava. Só eu sabia. Não sei por que fiquei assim. Minha vida era de um homem tão frágil, mas não tenho ideia de onde vinha minha coragem. Quando eu estava em meio a essa situação, um pensamento veio a mim. Mesmo que tudo corresse bem para mim no futuro, sem os meus amigos ao meu redor, sem o meu ambiente, sem os meus parentes próximos, se esta formação humana na minha vida não existisse, a felicidade não seria mais do que uma flor solitária desabrochando no meio de um campo. Uma flor precisa estar em uma floresta adequada ou em um ambiente adequado. Ou, para dar um exemplo mais próximo, meus pais e meus irmãos que estavam lá, e eu dependia muito dos amigos de quem havia me tornado muito próximo. O peso das minhas amizades era relativamente grande. Mesmo assim, não sentia que poderia compartilhar a felicidade apenas com os meus amigos, confiando neles e entregando-me totalmente a eles. Às vezes, eram pessoas que eu precisava para sobreviver e outras vezes para compartilhar alguma ocasião feliz. Mas não era mais que isso. Era impossível colocar toda a minha energia por essas amizades. De vez em quando eu tinha uma vaga ideia de que deveria viver uma vida moral e correta. Mas percebi como eu era fraco ao tentar assumir um fardo tão pesado. Então me perguntava
como poderia viver minha vida da melhor maneira para o meu próprio bem. Mas a ideia de fazer isso só me deixou ainda mais desconfortável. Porque quando pensei sobre isso, percebi que não tinha físico para causar qualquer impacto real na sociedade. Para ter sucesso e ser aceito pela sociedade, o homem precisa ter um determinado físico. Ele precisa ter uma aparência impressionante, ser atraente, bonito, ter ombros largos, ser bem estruturado e bem masculino. Mas percebi que era apenas a coragem e a ambição que estavam dentro de mim, que eram grandes, e que o meu corpo físico era inadequado para tudo isso. Por isso, percebi que mesmo que eu tivesse sucesso na minha vida e atingisse todas as riquezas que muitas vezes acompanham o sucesso, essas coisas não seriam capazes de me fazer feliz, por causa de todas as imperfeições da minha condição humana. Eu poderia simplesmente ter vivido minha vida sem pensar nessas questões. Mas, como havia lido vários livros sobre a vida de várias pessoas, vasculhando as palavras e debates de outras pessoas, me atrapalhei com vários tipos de pensamentos e ideias sobre a futilidade da vida no futuro, da vida no passado e da própria história. Diante de tudo isso, certa vez me repreendi pensando: sou um ser muito fraco. Estou muito pequeno e frágil. Como pude acumular sonhos tão grandes para mim mesmo? Isso não significa que desisti desesperadamente ou fiquei preso a um sentimento de inferioridade. Eu tinha muita autoconfiança para isso. Por que isso aconteceu? Quando eu ia para a rua, ou ia nadar, ou descia por uma esquina onde ficavam algumas gangues, nunca fui incomodado. Naquela época, eu havia treinado meu corpo de um jeito que eu não tinha medo de bandidos, embora fosse de baixa estatura. Eu estava fisicamente fraco e queria poder me proteger. Se eu fosse grande e forte, provavelmente não teria feito tais planos para me proteger. Mas vocês podem pensar que se eu fosse jogado no chão, eu poderia saltar como um boneco. Mas quando pensei sobre minha situação e percebi que tipo de problemas poderiam surgir, era inevitável de pensar que em algum momento eu precisaria de um meio de resgate. Então li vários livros diferentes me esforçando para ser consolado. Então, para tirar as coisas da minha cabeça, eu sempre carregava um bloco de notas vazio, um caderno de desenho. E sempre ficava sentado desenhando. Desenhava imagens de pessoas sentadas, conversando, pessoas jogando, como por exemplo xadrez. Eu ficava quietinho, sentado ao lado dessas pessoas e ficava desenhando, como um fotógrafo tirando fotos aleatórias. Em nenhum momento eu ficava entediado. Quando eu tinha cerca de 21 anos, quase nunca falava estou entediado, estou cansado. Isso é triste. Ou desinteressante. Estava sempre muito ocupado.
ficava me mantendo muito ocupado. Mas, ao mesmo tempo, havia um pensamento que passava pela minha cabeça de vez em quando. O que estou ganhando com tudo isso? Esse problema surgiu na minha cabeça. Então, achei que precisava resolver isso de uma vez por todas em meu coração. Eu ficava pensando se poderia haver alguma forma de mudar completamente a maneira como eu vivia até agora. Pensava, todo mundo está apenas seguindo com suas vidas, então o que há de tão bom em viver uma vida especial sozinho? Eu tive esse problema. Mas, seja sorte ou não, um caminho se abriu diante de mim. Tive a oportunidade de receber uma Bíblia. Em 17 de março de 1962, ganhei uma Bíblia. Uma Bíblia grande. Tínhamos uma Bíblia em nossa casa também, mas eu recebi esta Bíblia com meus próprios esforços. Mesmo assim, não fiquei muito feliz com isso, mas como a pessoa que me apresentou o livro disse que eu não era o tipo de pessoa que continuaria a ler a Bíblia, fiquei determinado a provar que ele estava errado e comecei a ler. Apenas por esse motivo. Mas enquanto li a Bíblia, percebi que havia uma tremenda escuridão tomando conta do meu coração. Passei a reconhecer que havia uma natureza pecaminosa dentro de mim, algo sobre a qual não havia pensado de forma profunda antes. Não que eu pensasse vagamente que era pecado contar uma mentira no calor do momento. Ao ler a Bíblia, reconheci que, por ter uma natureza pecaminosa dentro de mim, eu não cometia pecado somente quando me esforçava. Por causa desta natureza dentro de mim, o pecado poderia brotar dentro de mim a qualquer momento. Depois disso, comecei a relembrar de tudo o que havia feito durante a minha adolescência, inclusive aquela atitude que tinha em meu coração. Percebi que estava decaindo profundamente em um coração pecaminoso. Então, um dia, era 7 de abril do mesmo ano e eram cerca de 8 horas da noite. Eu estava ouvindo alguém falar sobre a Bíblia. Ele estava falando sobre a morte de Jesus, algo que era de conhecimento geral para mim. Desde a infância, eu conhecia o versículo bíblico que diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sabia muito bem disso, mas naquele dia eu realmente passei a acreditar nisso pela primeira vez na minha vida. Pela primeira vez pude me dirigir a Deus como Senhor em meu coração. Cheguei à certeza absoluta da fé. Senti como se toda a escuridão da minha mente desaparecesse gradualmente. Era como uma sala que estava em escuridão. Uma sala como esta. E gradualmente toda a escuridão desaparecia à medida que a luz entrava e iluminava a sala. Esse era o meu coração. Eu tive essa experiência estranha em meu coração. Há uma luz no vale da morte agora para mim, desde que Jesus entrou no meu coração. Assim como essa música descreve, também me senti em paz. Depois daquele dia, todas as dúvidas que eu tive sobre o nascimento de Jesus de uma virgem foram eliminadas. Eu não tinha mais motivos para questionar e não precisei fazer nenhum esforço para acreditar. Simplesmente passei a acreditar. Passei a reconhecer a ressurreição de Jesus com absoluta certeza. Passei a acreditar e essa fé era algo que eu não conseguia tirar de mim, mesmo que alguém dissesse que me mataria se eu acreditasse. Acabei acreditando
E não precisei fazer muito esforço para acreditar. Essas dúvidas que eu tinha começaram a desaparecer uma por uma. Um episódio que aconteceu há cerca de 10 anos depois disso, quando eu trabalhava em uma emissora, um dia um funcionário do governo que ocupava uma posição bastante elevada veio me visitar. Alguém me indicou para ele e por isso ele veio me ver. Quando começamos a conversar, ele me perguntou: "Posso fazer uma pergunta?" Era uma pessoa que eu nunca havia visto antes. Então eu disse: "Claro, pode falar. Qual a sua pergunta?" "Uma vez ouvi você dar uma palestra em um lugar e pensei que se fosse você mesmo, seria impossível. Então vim ver você." Eu disse: "O que você quer dizer com isso?" Ele disse: "Nasci e fui criado em uma família cristã devota. Mesmo agora, minha mãe ora por mim. Devido a essa influência, também me tornei cristão. Nunca segui um caminho errado na sociedade e até agora tenho vivido como um cristão honesto, da melhor maneira que posso. Eu também tenho certo ministério na minha igreja, mas por favor me responda francamente. Este é o tipo de pessoa que eu sou." Então ele me disse: "Mas não sei se você tem algumas dessas dúvidas que eu tenho." E ele continuou a me perguntar sobre as coisas que eu não conseguia acreditar. Não importava o que acontecesse, como o nascimento de Jesus de uma virgem e sua ressurreição. Ele me perguntou sobre essas coisas uma a uma. Ele disse: "Quando eu fui batizado, respondi a todas as perguntas do catecismo, mas não tenho certeza. Eu simplesmente não consigo acreditar. Você acredita?" Eu lhe respondi: "Não que eu tenha mais fé porque sou melhor que você. Eu também tive muitas dúvidas, mas um dia passei a acreditar. Não tive mais dúvidas desde aquele dia. Este é um fato que não muda. Realmente passei a acreditar completamente, pude confiar tudo a ele." Ele disse: "Estou com muita inveja. Poderia algo assim acontecer comigo também?" E eu disse a ele: "É possível se o Espírito de Deus estiver com você. Há uma chance de que isso aconteça com você também." À medida que vivemos nessa sociedade, as nossas mentes e os nossos pensamentos são educados de acordo com esta sociedade. Mas suprimir isso à força e dizer que acreditamos é algo que a nossa consciência não permitiria. Visto que esta questão de passar a crer é algo que ocorre através do mistério de Deus, é algo muito glorioso. Espero que isso seja possível para você também. Sou muito mais jovem do que você e, portanto, não desejo abrir a Bíblia precipitadamente e falar e pregar a um ancião como você, mas sinta-se à vontade para voltar a qualquer momento que você se sentir vontade. Naquela época eu tinha 32 anos. Quando eu penso nisso agora, percebo que provavelmente ainda existam muitas pessoas como ele neste mundo. Posso tirar meu paletó? Provavelmente ainda existem muitas pessoas assim neste mundo. Não só eu, não sou só eu, mas provavelmente há muitas pessoas ao nosso redor e neste mundo que estão fazendo as mesmas perguntas que aquele homem fez. Este é o pensamento que tive. Mas um dia, depois de dar uma aula da escola dominical na igreja presbiteriana que frequentava, tivemos uma reunião de professores. Todas as crianças tinham ido embora e os professores estavam limpando. Tínhamos vassouras e estávamos organizando as cadeiras e limpando. Então ouvi alguém cantando um hino em um lugar do outro lado da sala. "Meu único desejo, Senhor, é só isso, para te servir todos os meus dias. Então levante-se para ficar diante do teu trono
e cante eles louvores imortais. Como o voo de uma flecha, os momentos passam, redimir sob o controle de Cristo. Alguém estava cantando esse hino e enquanto cantava junto, algo brotou dentro de mim. Fui para trás de uma coluna no fundo da sala e sentei e orei. Deus, obrigado. Você me salvou das profundezas dos pecados e me permitiu permanecer na fila da salvação. Obrigado por me permitir viver e para isso. Onde quer que eu vá, por favor, deixe-me continuar fazendo o seu trabalho pelo resto da minha vida. Até então, quando se tratava da questão da certeza da salvação, eu separava a salvação do espírito da salvação da carne. Por isso, nunca perguntava às pessoas: você foi salvo? Você precisa ser salvo? Era muito cuidadoso com as minhas palavras e só fazia perguntas como: você acredita em Jesus sem dúvida nenhuma? Houve um tempo em que você acreditou com certeza que Jesus Cristo havia morrido pelos nossos pecados e pelos seus pecados? Essa era a extensão das minhas perguntas. Eu não queria simplesmente citar e aplicar qualquer versículo da Bíblia, só porque era um versículo que eu conhecia. Porque até que uma pessoa saiba o quão fraco é o homem que caiu em pecado e quanto ela está em agonia, ela realmente não precisa de um Salvador. Há um versículo que diz que quem está satisfeito despreza o mel. Portanto, primeiro é preciso saber que o seu espírito caiu em um tremendo poço e que ele está perdido no pecado. Qual é a extensão deste pecado? Um dia algo aconteceu comigo. Eu era uma pessoa que achava que não pecava tanto no ponto de vista moral, mas um dia afastei a Bíblia enquanto a lia. O motivo de ter afastado foi porque pensei: por que esse tipo de passagem está na Bíblia? Era uma passagem sobre Ló, que trouxe consigo as suas 2 filhas enquanto fugia de Sodoma. Ele e suas 2 filhas tinham deixado para trás os genros e haviam escapado da cidade de Sodoma, que estava prestes a ser destruída. Mas sua esposa olhou para trás e acabou tornando uma estátua de sal. Este relato está registrado na Bíblia. Mais tarde, Ló e suas 2 filhas se estabeleceram em um lugar onde não haviam homens. E suas filhas ficaram preocupadas. Então, deram vinho para o seu pai beber, para que ele ficasse bêbado, e cada uma delas dormiu com ele. Quando li esta passagem, fiquei com tanto medo e pensei: achava que havia apenas coisas boas na Bíblia. Que tipo de passagem é essa? E eu afastei a Bíblia. Mas pensei: é muito estranho. Por que aconteceram coisas como esta? Quando lia algum livro com censura, eu lia sozinho com todas as luzes apagadas e todas as persianas fechadas onde ninguém pudesse me ver. Eu lia para me divertir e depois fingia como se nunca tivesse lido. Mas pensei: a Bíblia abre de forma direta um buraco em meu coração. Existem pessoas que têm o mesmo coração que eu tive, ter boa conduta só de aparência, sofisticação e educação para ser bem visto por outras pessoas. Achava que eu levava uma vida pura, mas acabei pensando nessas 2 jovens e no que elas fizeram. Me perguntei que tipo de pessoa eu seria se vivesse no mundo sem qualquer lei e sem ter que me preocupar com outras pessoas. Pensei: sou uma pessoa que lê livros com censura, então sou igual a eles. Era simplesmente um coração desejoso que não havia sido colocado em ação. Hoje, quando é dado uma interpretação científica sobre isso, é fácil dizer que não é nada grave, que é um acontecimento espontâneo e que é algo que acontece já que o homem tem o corpo físico, mas esse não era o caso do estado do meu coração. No passado, acho que deve ter começado desde que eu estava no ensino médio. Havia uma garota bonita que sempre passava por mim no caminho da escola. Ela tinha mais ou menos a minha idade.
Ela parecia tão inocente e bonita. Eu andava com os olhos para frente, mas como não era cego, eu não conseguia deixar de olhar para ela. E eu tive esse pensamento: se aquela garota soubesse o que eu estava pensando sobre ela, ela poderia ter me dado um tapa na cara e dito: acorda, só em seu sonho. Apesar disso, durante aqueles poucos segundos tive a liberdade de pensar o que quisesse, mas por fora eu agia normalmente. Um dia ouvi uma música que as crianças estavam cantando. Dizem que José e Maria se gostavam. Isso tinha acontecido comigo também. Então eles cantavam, mas eles fingiam que não. E era isso que eu estava fazendo também. Mas por que fui pego nessa hipocrisia quando tinha apenas 22 anos? Por causa disso, fiquei atormentado. Além disso, quando ia para lugares como praia, em vez de nadar, ficava fazendo esboço de imagens de pessoas tomando banho de sol, sentadas conversando ou caminhando à distância. Quando cheguei em casa, pensei: estou apenas me esforçando para capturar a beleza dos humanos. Mas eu conhecia meus pensamentos íntimos porque estava imaginando o físico da pessoa. Então, o que há no coração? Fiquei sabendo que o pecado de quem desenha e imagina o que quer é 100 vezes pior do que de quem não faz isso. Então, se eu lia um livro vulgar e inadequado, ficava acordado a noite toda lendo, mas na frente de outras pessoas fingia como se eu não tivesse lido. Eu o escondia no fundo da estante. Então, quando meus amigos chegavam e diziam: você já tem idade suficiente para namorar, por que você só fica lendo esses livros chatos? Você não tem nenhum romance ou algo parecido? Eu simplesmente ficava rindo por dentro. Mesmo que alguém possa dizer que não há nada de pecaminoso nisso, o fato de eu estar encobrindo minha natureza pecaminosa já era um pecado em si. O fato de eu fingir que não era assim. Mas um dia descobri essas palavras na Bíblia. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu digo: qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la já cometeu adultério com ela no seu coração. Quando eu vi isso, eu não tive escolha senão levantar as mãos em sinal de derrota. Pensei: Deus, eu também sou um pecador. Não foi de forma vaga que eu percebi que era um pecador, quando conheci minha natureza pecaminosa através de versículos da Bíblia como: pois em seu coração você sabe que muitas vezes você também falou mal dos outros. E estejam certos de que vocês não escaparão do pecado cometido. Pensei: Deus, como posso ser perdoado por esses pecados? Eu conhecia toda essa doutrina, e mesmo que confessasse com a minha boca todos os pecados que agonizavam e atormentavam meu coração, havia muitos pecados dos quais não conseguia me lembrar. Mas a Bíblia diz: eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Diz que o homem comete todo tipo de pecado possível, então como seria possível lembrar de todos eles? Se fossem pecados cometidos contra outra pessoa, seria possível pedir desculpas e retribuir essa pessoa por qualquer dano causado. Mas como pode resolver os pecados que simplesmente passam pela sua cabeça? Mais tarde descobri que é muito mais doloroso fingir que não temos uma natureza pecaminosa. Então eu descobri através da Bíblia: embora os meus pecados sejam tão escuros quanto a tinta, embora sejam como uma névoa escura, eles podem ser resolvidos como Deus prometeu. Este é o coração que eu passei a ter. Então, ao ler a Bíblia, aprendi que se a gente tiver a certeza da salvação de nossos espíritos,
Então, no dia em que Deus enviar Jesus Cristo de volta a esta terra, os nossos corpos também serão completamente transformados através do seu poder e a nossa completa salvação vai ser cumprida naquele dia. Vamos obter o resultado final da nossa fé, a salvação das nossas almas ou espíritos, como dizem algumas traduções. A promessa da salvação dos nossos espíritos é uma promessa feita aos nossos espíritos. Se for isso mesmo, então, esta é uma salvação completa e perfeita. Sua salvação perfeita, seu amor maravilhoso, irei clamar com os milhões no alto. Glória, glória, assim eu canto, nada além do sangue de Jesus. Eu descobri que isso é verdade. Houve um tempo em que me senti muito aliviado ao ler a Bíblia, mesmo tendo certeza de que meus pecados já estavam perdoados. Se eu puder apresentar brevemente a vocês, é sobre o caminho que o meu espírito percorreu. Embora eu soubesse com certeza absoluta que os meus pecados já haviam sido perdoados, embora eu estivesse totalmente seguro de que havia sido perdoado, lá no fundo da minha mente havia um pensamento persistente que dizia: eu vou continuar pecando até o último dia da minha vida. Mas então eu descobri uma coisa enquanto li a Bíblia. Vamos supor que esses são os pecados que cometi conscientemente. E esses são os pecados que cometi inconscientemente. Se eu tivesse ciente deles, seria como dizer: se você mexer comigo, eu te mato. Mas se estiverem enrolando para se proteger, ou se estiverem tentando encobrir alguém, suas mentiras podem se multiplicar. Quer tenham pecado consciente ou inconscientemente, no dia em que Jesus disse: eu morri pelos seus pecados, seus pecados são como diz o hino a seguir. O que pode lavar o meu pecado? Nada além do sangue de Jesus. Vocês cantam nada além do sangue de Jesus, mas depois disso há um mundo desconhecido. E continuaremos cometendo pecados consciente e inconscientemente. Embora eu já acreditasse em Jesus, ao ler a Bíblia passei a enxergar essas coisas. Ah, foi assim que aconteceu. Deus deu aos judeus métodos para oferecer sacrifícios. Quais foram alguns desses métodos? Para que os pecados de uma pessoa fossem purificados, certos animais como cordeiros, cabras e bezerros eram levados diante dos sacerdotes, por causa dos pecados dos pecadores. Os sacerdotes então colocavam os pecados da pessoa sobre esses animais, matavam esses animais e os ofereciam como sacrifício diante de Deus. Essas regras foram cumpridas nos tempos do Antigo Testamento pelos judeus. Mesmo que os sacerdotes oferecessem esses sacrifícios, já que o sumo sacerdote eventualmente morreria, ele precisava ser sucedido. Então eles tinham que oferecer continuamente esses sacrifícios. Mas o homem não pode oferecer sacrifícios continuamente porque o homem é fraco. Mas o sangue dos animais não pode perdoar o pecado do homem eternamente. E é por isso que o Cordeiro de Deus veio como sacrifício para a redenção eterna. Jesus, o Cordeiro de Deus, derramou seu sangue na cruz para perdoar eternamente os nossos pecados. A morte de milhares, dezenas de milhares, até centenas de milhões de animais puros não poderiam realizar o que este homem Jesus, o único Filho de Deus, realizou através de sua morte. Através desta única morte, Jesus, o único Filho de Deus, obteve a eterna redenção ao derramar o seu precioso sangue e perdoou eternamente os nossos pecados. Deus viu este sangue e perdoou os nossos pecados.
Ele perdoou a nós, pecadores, cobertos por este sangue. Eu descobri isso lendo a Bíblia. Vamos para Hebreus. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Por ter muitas palavras extremamente importantes escritas aqui, estou preocupado de não conseguir abordá-las adequadamente. Bom, antes de começar a ler Hebreus capítulo 10, vamos primeiro para o capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Se vocês já tiverem achado, vamos ler o versículo 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Próximo, versículo 13. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros. Está dizendo que eles faziam isso nos tempos do Antigo Testamento. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Vamos pensar até este ponto. A primeira aliança se refere ao que está escrito nos 5 livros de Moisés no Antigo Testamento. De acordo com esse mandamento, até o sangue dos animais tornou o lugar dos pecados do homem. Então, quanto mais o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus que foi crucificado na cruz, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte. Isto é o que esta passagem está explicando. Muito antes de Jesus nascer nessa terra, um dos profetas que escreveu os Salmos disse: Vamos ler o capítulo 10 de Hebreus. Versículo 5. Já acharam o versículo? Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Versículo 7. Então eu disse: Aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Mil anos antes de Jesus Cristo nascer, 1000 anos antes de Jesus Cristo vir a este mundo no corpo de homem, um profeta escreveu estas palavras. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando perdisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam a aqueles sofrimentos. Como ele os te predisse? Versículo 7. Então eu disse: Aqui estou no livro que está escrito a meu respeito. No Velho Testamento, vim para fazer a tua vontade. Deus já havia falado antecipadamente sobre a morte de Jesus que iria ocorrer 1000 anos depois. A seguir, vamos ler o versículo 9. Então acrescentou: Aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo oferecido uma vez por todas. Muitas vezes cantamos este hino que diz: Enquanto eu vou até a fonte, as ondas estão limpando o meu coração, mais branco que a neve.
Se tivermos coragem de ir diante da cruz de Jesus e silenciosamente depositar o nosso coração, esse coração que estava manchado pelo pecado, diante dele dissermos: Senhor, obrigado por levar os meus pecados. Então, pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Próximo, versículo 12. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam como o estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Embora seus pecados sejam tão escarlates, ele não se lembrará mais deles. Tem um hino que fala sobre isso, não é mesmo? Ele já não se lembrará mais deles. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente, e acrescenta: Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Deus cobriu eternamente os nossos pecados com o sangue de Jesus. Cantamos este hino que diz: Glória, glória, assim eu canto, nada além do sangue de Jesus. Próximo, versículo 14. Por meio de um único sacrifício, por Jesus como sacrifício eterno, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Os pecados de uma pessoa são perdoados não apenas pela metade de sua vida, mas para sempre. Vamos dar uma olhada. São perdoados não só apenas os pecados do passado, mas sim eternamente. As pessoas dos tempos do Antigo Testamento viviam acreditando na sua vinda, e as pessoas na época do Novo Testamento acreditam no que ele já realizou quando veio a esta terra. Cordeiros, cabritos e bezerros serviram de exemplo que mostra as coisas que aconteceriam mais tarde. Esses animais foram abatidos e seu sangue foi aspergido para perdoar os pecados do homem. Mas agora o Filho do Deus eterno foi crucificado e seu sangue foi derramado. Quanto mais então o sangue dele purificará os seus pecados para sempre? Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo, antes de Cristo e depois de Cristo. Olhamos para o passado que já passou. Olhamos para trás e acreditamos no fato que Jesus veio há 2000 anos e morreu em nosso lugar pelos nossos pecados, e somos verdadeiramente gratos por isso. O fato de que Jesus morreria mais tarde foi apresentado às pessoas no passado através da serpente de bronze. No tempo de Moisés, ele fez uma serpente de bronze e ensinou aos israelitas, que desafiavam e falavam contra Deus, que qualquer um que olhasse para a serpente de bronze seria curado. Mas alguns deles pensaram: como você pode ser curado só de olhar para aquela serpente? Faz mais sentido se queimar ele e colocar suas cinzas na ferida onde a serpente picou para tratar a picada venenosa. Mas Deus disse que eles seriam curados se simplesmente olhassem para isso. Esta foi uma sombra das passagens da Bíblia que falam sobre o que significa acreditar. Não era mais necessário matar ovelhas e outros animais, e a sombra que foi apresentada na planta havia sido concluída. O sangue que Jesus derramou na cruz não apenas perdoou os pecados que cometemos no passado, mas obteve a eterna redenção. Quer sejam os pecados do passado ou os pecados do futuro, quer sejam os pecados que foram cometidos no passado ou os pecados que serão cometidos no futuro, todos os pecados já foram vinculados no sangue de Jesus. Deus nos vê através do sangue de Jesus e aos seus olhos, todos os nossos pecados já foram perdoados. Se fizermos algo errado enquanto vivemos as nossas vidas depois de crer nesta verdade, precisamos pedir verdadeiramente pelo perdão diante de Jesus, para acalmar as nossas mentes. Por que nós fazemos isso? Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Isto é o que a Bíblia diz. Mesmo depois de crermos definitivamente em Jesus, ainda vamos continuar cometendo pecados em nossas vidas.
Um dia, quando havia chegado a hora da partida de Jesus, ele fez os discípulos se sentarem e lhes lavou os pés, como mostrou nosso Salvador, cingindo com uma toalha, lavando os pés sujos com mãos santas. Ajude-nos a trilhar esse caminho de servo. Jesus disse que veio a este mundo não para ser servido, mas para servir. Ele morreu pelos pecadores como eu e você, por todos nós. Mais tarde, Pedro falou sobre esta verdade durante sua vida, mas no momento em que Jesus veio ter com ele para lhe lavar os pés, ele recusou dizendo: Senhor, nunca me lavarás os pés. Jesus respondeu a Pedro dizendo: Então você não tem parte comigo. Ao ouvir isso, Pedro pediu: Lave não só os meus pés, mas também a minha cabeça e tudo mais. Mas Jesus disse: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Aqueles que definitivamente foram perdoados pelos seus pecados só precisam confessar os pecados que cometeram enquanto continuam a viver suas vidas. Portanto, a salvação é eterna. Mas quando se trata dos pecados que nos contaminam em nossas vidas, eles também são tratados através do sangue do Cordeiro de Deus. O Senhor está à direita de Deus e, como sumo sacerdote, o sumo sacerdote dos nossos espíritos, ele atua como mediador pelos nossos pecados, mesmo agora. Vamos todos agora para 1 de João. 1 de João, vamos ler o capítulo 1. A partir do versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. A Bíblia diz que, mesmo que creiamos em Jesus, ainda assim cometemos pecados que nos contaminam. A seguir, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. O Cordeiro que levou os pecados do mundo inteiro. Jesus levou os pecados do mundo inteiro, então será que ele deixou de fora apenas os seus pecados? E assim, os amados santos passaram a ter o privilégio de viver com gratidão e agradecimento pela graça de Jesus, pelo resto de suas vidas. Portanto, só precisamos confessar os pecados que cometemos inconscientemente em nossas vidas. E se pecamos, devemos expor abertamente e completamente os nossos erros diante de Deus. E por ter pecado diante de Deus, Ele, como Pai, irá nos disciplinar como seus filhos. Esta é a preciosidade do sangue de Jesus. Portanto, o propósito da Bíblia que foi dado ao homem, conforme descrito na Bíblia, é: se você crer no Filho de Deus, receberá a vida eterna. Este é o propósito para o qual a Bíblia foi escrita, e diz: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Mas Satanás continua tentando invalidar esse testemunho e faz um grande esforço para substituir por outras práticas estranhas. Por isso que existem pessoas que afirmam falar em línguas, fazer profecias e curar doenças. Elas dizem bobagens como essas. Tem gente que tenta substituir o testemunho de Deus por essas coisas, mas não é assim. Quem crê em Jesus tem o testemunho em si mesmo. O que é esse testemunho? É o testemunho que Deus deu. Qual outro testemunho existe além das palavras que testificam que Jesus derramou seu sangue na cruz pelos nossos pecados e os perdoou para sempre? O que poderia ser melhor do que isso? Portanto,
A Bíblia nos diz o propósito para o qual ela foi escrita. Diz que nós lemos a Bíblia para obter a vida eterna. Vamos dar uma olhada em 1 de João, capítulo 5. Vamos ler 1 João, capítulo 5, do versículo 10 ao 12. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Vamos parar aqui. Diz: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso. Está dizendo aqui que por não acreditar em Jesus, aquele que Deus enviou para ser crucificado por nós, e por estarem se recusando a acreditar nisso, são por isso culpados por fazer de Deus um mentiroso. Porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Se não acreditam no fato de que Deus fez o seu Filho derramar seu próprio sangue na cruz e que perdoou nossos pecados para sempre, então estão cometendo o pecado de anular o testemunho de Deus. Se existe um pecado neste mundo que manda uma pessoa para o inferno, é o pecado de não acreditar. Uma pessoa que vai para o inferno não porque ela não frequenta a igreja, mas porque ela não acredita. A seguir, versículo 11. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Qual é o testemunho? Deus nos deu a vida eterna. Recebeu a vida eterna? Talvez muitos estejam inseguros sobre isso, e essa vida está em seu Filho. Próximo, versículo 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quem tem o Filho. Se acreditou no Filho, em Jesus, tem a vida. Recebeu a vida eterna. Como isso acontece? Vamos ler o versículo 13. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Escrevi estas coisas a vocês para que saibam que têm a vida eterna. A Bíblia está nos dizendo: escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Se vocês não forem nenhum místico, nem alguém que é envolvido por ideias fantasiosas, e se vocês forem alguém que estão em sã consciência e lerem as palavras desta carta e as lerem exatamente como estão escritas, e se vocês aceitarem esta carta eterna que Deus deu para os seus espíritos, a Bíblia está nos dizendo que foi escrito para que saibam que têm a vida eterna. Ele deu essas palavras para nos dar a certeza de que temos a vida eterna. Portanto, se a gente perguntar qual é o propósito da leitura da Bíblia e qual é a verdadeira vontade de Deus para o homem, é que Deus enviou seu Filho para aqueles cujos espíritos foram eternamente abandonados o privilégio de viver para sempre, isto é, a vida eterna. Vamos todos para João capítulo 6. Vamos todos para o João capítulo 6, versículo 40. João capítulo 6, versículo 40. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Em nossos estudos examinamos muitas palavras da Bíblia, e já expliquei inúmeras vezes que o propósito para o qual a Bíblia foi escrita é para que a gente receba a vida eterna. Então, se vocês lerem a Bíblia para receber a vida eterna e acreditarem com segurança nas palavras de Jesus e no fato de que ele morreu pelos seus pecados, a Bíblia prometeu que vocês têm a vida eterna. Vamos para João capítulo 5. João capítulo 5. Versículo 24. João capítulo 5, versículo 24. Eu asseguro
Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Diz aqui que vai ter a vida eterna ou que já tem a vida eterna. Vai receber mais tarde? Já recebeu a promessa da vida eterna ou ainda não? Essa é a promessa de Deus. Aqueles que já têm ficarão gratos se lerem as palavras de João capítulo 10, versículo 28. Vamos abrir em João capítulo 10, versículo 28. Vamos ler juntos? Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Diz, eu lhes dou a vida eterna. Os pecados foram eternamente perdoados, estão perdoados para sempre. Glória, glória, assim eu canto. Nada além do sangue de Jesus. Este será o seu orgulho. Se vocês foram perdoados para sempre, significa que a promessa eterna já foi cumprida. Portanto, o mesmo se aplica ao termo da salvação. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Quando passamos a ver através da Bíblia o fato de que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, e vemos que não contém nenhuma mentira nas palavras de Deus, o que então passamos a descobrir? Descobrimos que a morte de Jesus não foi em vão. Passamos a ver que ele morreu para me perdoar. Seu sangue é maior que o meu pecado. Esse sangue. O pecado deixou uma mancha carmesim. Ele o lavou até ficar branco como a neve. Meus pecados foram redimidos. E o amor do Senhor é que Ele cobriu os meus pecados com o sangue, como foi prometido. Seu sangue dá testemunho dentro do meu coração para mim, para a limpeza em teu precioso sangue, que fluiu no Calvário. Eu estou chegando, Senhor, vindo agora para ti. Me lave, me purifique no sangue que fluiu no Calvário. Desde então, pela fé, eu vi o riacho que tuas feridas fluentes fornecem. Glória, glória, assim eu canto, nada além do sangue de Jesus. Existe alguma coisa que possamos dar de nós mesmos a Deus que realizou esta verdade? Um dos santos cantou este hino, quando passou a crer. Para livrar minha alma de uma mancha escura, para ti, cujo sangue pode limpar cada mancha. A mulher que cantou este hino foi Charlotte Elliott. Ó Cordeiro de Deus, eu venho, eu venho. Ela cantou este hino precisamente no espírito de ser abraçada diante do Senhor. Vamos parar um momento e olhar em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Vou ler os versículos 5 e 6. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Ele nos chamou para que possamos louvar a sua graça gloriosa que ele nos deu gratuitamente naquele que ele ama. A seguir, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Isto é o que Deus disse. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Se cremos em Jesus e quando falamos uns com os outros, vamos ler Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Vamos ler juntos?
Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Pois vocês são salvos pela graça. Diz aqui, serão salvos ou são salvos? E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Está dizendo aqui que não temos nada do que nos orgulhar por ter recebido gratuitamente por meio de nossas obras. Isto é, ele nos salvou através de sua graça, sacrificando seu próprio filho. Vamos dar uma olhada no versículo 5. Deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Próximo. Pela graça, vocês são salvos. É pela graça de Deus que vocês são salvos. Não é por obras. O Senhor revelou a sua mão da salvação para nos salvar desta forma. É por isso que, se realmente cremos em Jesus, não só a salvação do nosso espírito é prometida, mas também a salvação eterna. Mesmo neste exato momento, muitos cristãos e denominações, até mesmo muitos grupos ortodoxos, dizem que a certeza da salvação é desconhecida, ou que só vem após a morte. Existem muitas pessoas que acham arrogante dizer que alguém já está salvo nesta terra, e chamam isso de doutrina defeituosa e tentam anulá-la. Este é um problema causado por não ter lido a Bíblia corretamente. Se lermos a Bíblia da maneira que deveria ser, podemos ver que já estamos perdoados. Já fomos perdoados dos nossos pecados. O que significa que existe redenção para os nossos corpos, isto é, enquanto vivemos e cremos em Cristo. E quem sabe quando ou onde o Senhor de repente nos irá chamar para Ele, seja após a morte, ou na guerra, ou devido a alguma hipertensão ou doença. Não importa qual seja o motivo, quando partimos deste mundo, nossos espíritos vão diante de Deus. Aqueles que já partiram também estão esperando junto com os santos vivos o tempo que está por vir. Até quando? Até que o Senhor volte. Num determinado momento, no dia em que o Senhor vier, os que estiverem vivos serão elevados. Elevado significa que eles irão se transformar desta forma corporal em uma forma perfeita. Vamos dar uma olhada sobre isso em Romanos capítulo 8, versículo 23. Romanos capítulo 8, versículo 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Nós gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo. Esperamos o tempo em que os nossos corpos serão transformados. Então os santos que partiram antes de nós irão retornar. Quando Jesus os trouxer, encontraremos o Senhor com ele nos ares, mesmo aqueles que partiram primeiro, que já provaram a morte. Quando a trombeta do Senhor soar e o tempo não existir mais, quando os salvos da terra se reunirem. Este é um hino muito cantado, mas agora, se pensarmos sobre isso, quando, vestido com seu brilho transportado, eu me levanto, encontrá-lo nas nuvens do céu. Há muitas pessoas que cantam isso entre todos os hinos. Além disso, não sei por que de Deus o amor a mim se revelou.
Por que razão o Salvador na cruz me resgatou? Mas eu sei em quem tenho crido, estou seguro que é poderoso para guardar bem o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito me convenceu do mal. Mostrou-me Cristo o Salvador, o Verbo divinal. Mas eu sei em quem tenho crido, estou seguro que é poderoso para guardar bem o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se bons ou tristes dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei em quem tenho crido, estou seguro que é poderoso para guardar bem o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem está destinado a mim, se bons ou tristes dias vêm, diante de seu rosto posso ver. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou seguro de que ele é poderoso para guardar bem o que lhe confiei até aquele dia. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido, estou seguro que é poderoso para guardar bem o meu tesouro até o dia final. Mesmo que minha voz esteja rouca, este hino está em meu coração. Alguém pode me dizer, você está desafinado, mas e daí? Mesmo assim, eu quero cantar. Vamos pensar sobre isso por um momento. O que é louvar ao Senhor? O que louvamos? Aguardamos o seu retorno. Eu o louvo com alegria do anoitecer ao amanhecer. Espero que ele retorne no meu caminho para o céu. As canções que os santos cantam têm um propósito peculiar. Elas são diferentes das músicas que apenas lamentam este mundo. Elas são diferentes das músicas que anseiam por este mundo. Todos os hinos que os santos cantam têm um propósito claro e um objetivo. São canções sobre uma esperança abençoada. Este abençoado fato de que o Senhor nos salvou, o qual nós deveríamos ter sofrido eternamente em tormento sem fim. Deus, que conhece esta vida lamentável que enfrentamos, enviou o seu Filho para nos libertar para sempre, estabelecendo uma grande ponte em nosso nome entre Deus e a humanidade. Essa é a morte de Jesus na cruz. Essa morte foi a morte para redimir todos os nossos pecados. Cada um de nós está incluso nisso. A Bíblia nos diz que, se negligenciarmos essa tão grande salvação, não há escapatória. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos de todo o coração.
Vivemos sem saber nada? Que graça ou que amor! E recebemos esse amor abençoado que o Senhor preparou gratuitamente para nós. Por isso te agradecemos. Nós realmente te agradecemos por ter nos lavado eternamente. Nós que somos pecadores, um pecador como eu, destinado à destruição eterna pelo sangue de nosso Senhor Jesus. Que o Senhor seja louvado para sempre. Se houver aqueles entre nós, independente de qual tenha sido o seu passado, que ainda duvidam e não fazem parte do teu santo amor, oramos para que o Espírito Santo os abrace e que o Senhor, que soprou o fôlego de vida em Adão, sustente com as tuas palavras para que compreendam que deste a vida eterna e a recebam com gratidão. Confiamos todo o nosso tempo restante e todos os nossos pensamentos ao Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém.